O objetivo da aula de hoje é falar sobre o modelo IS-LM-BP quando consideramos mobilidade imperfeita de capital. Neste caso, então, uma economia é o suficientemente grande como para determinar, em parte, qual é a taxa de juros vigente no seu mercado quando a economia é aberta. Então, como sabemos, em caso em que a mobilidade é imperfeita dos capitais, a BP vai ter uma inclinação positiva. Então, assim como a LM, a relação entre a taxa de juros e a renda vai ser uma relação positiva, indicando o seguinte: quando a renda da economia aumenta, aumentam as importações, porque parte do consumo é consumo de bens importados. Isso faz com que exista uma piora do saldo de transações correntes, exigindo que essa economia financie essa piora desse saldo. Consequentemente, é necessário um aumento da taxa de juros para manter em equilíbrio o balanço de pagamentos. Lembrando que a linha ou a relação BP está mostrando justamente diferentes níveis de renda e de taxa de juros que equilibram o mercado externo, o setor externo, tanto no que se refere ao saldo de transações correntes, quanto de movimentos de capitais. A inclinação da BP depende de duas elasticidades, tá? Então, como podemos ver aqui, nessa razão que está mostrando justamente qual é a relação entre variação de taxa de juros e variação de renda, esse quociente mostra que essa inclinação vai depender no numerador da propensão marginal a importar e no denominador da sensibilidade ou elasticidade do movimento de capitais em relação à taxa de juros. Então, quanto maior seja essa sensibilidade, menor vai ser a inclinação da BP. E quanto maior seja a propensão marginal a importar, maior vai ser a inclinação da BP. Outra relação importante aqui na BP é que se estamos em pontos à direita dessa linha de equilíbrio, vamos a ter pontos ou esse país vai estar mostrando um déficit do saldo do balanço de pagamento. Por quê? Vejam que em pontos à direita da BP, o nível de renda é maior e a taxa de juros é menor do que aquelas variáveis que equilibram a BP. Consequentemente, se a renda é maior, eu teria maior nível de importações e uma piora do saldo de transações correntes. E se a taxa de juros é menor, eu teria basicamente uma piora do saldo na conta capital. Já se estamos em pontos à esquerda da linha de BP, esses pontos estão indicando um superávit. Por quê? Porque eu vou ter um nível de renda menor que aquele que equilibra a BP, o que significa menores importações e melhora do saldo de transações correntes, e níveis de taxa de juros que são maiores aqueles níveis de taxa de juros que equilibram a BP. Consequentemente, eu tenho uma melhora do saldo de capitais. Então, pontos à direita indicam déficit, pontos à esquerda significam superávit do balanço de pagamentos. Agora, o que acontece? Como a gente viu, a LM também é positivamente inclinada. Então, tanto a BP quanto a LM, as duas mostram a mesma inclinação. Isso significa que no caso da política fiscal, vamos a ter que considerar duas situações, tá? Uma em que a BP seja mais inclinada que a LM e outra em que a BP seja menos inclinada que a LM. Isso é importante porque, como vamos a ver, os equilíbrios que resultem depois da política fiscal podem estar acima ou abaixo da BP, indicando um déficit ou um superávit, o que levaria a um resultado diferente nos dois casos. Então, no primeiro caso, ou seja, quando a BP é mais inclinada que a LM, os resultados se aproximam mais do caso em que não temos mobilidade de capital.
E quando a ABP é menos inclinada que a LM, estamos nos aproximando mais aos resultados que teríamos com perfeita mobilidade de capital, que é aquele modelo que a gente viu na aula passada, o chamado modelo Mandel-Fleming para uma economia pequena e aberta. Então vamos a começar a nossa análise com o regime de taxa de câmbio flexível ou flutuante. Então é aquele regime em que o Banco Central não intervém no mercado de câmbio e deixa que a taxa de câmbio flutue de acordo ao resultado do balanço de pagamentos. Então, o primeiro caso que vamos a ver é o caso de política monetária. Então, no caso de política monetária com câmbio flutuante ou flexível, não importa qual é a inclinação relativa da BP e da LM, o resultado vai ser igual. Então, vamos a começar com o equilíbrio inicial no ponto 1. Vejam que nesse ponto a gente tem um equilíbrio simultâneo no mercado de bens, através da IS, no mercado monetário, através da LM, e no setor externo, através da BP. Então, nesse ponto 1, esse equilíbrio acontece em todos os mercados. Quando a política que estamos analisando é a política monetária, uma política monetária expansiva, a gente vai ter basicamente um deslocamento da LM. Então, a LM, quando aumenta a oferta monetária, se desloca para a direita. Então, passaríamos do ponto 1 para o ponto 2, tá? Com a nova LM, a LM2, e na IS original, porque nenhuma variável que desloca a IS por enquanto foi mudada. Então vejam que esse ponto 2, tá, indica um maior nível de renda e uma queda da taxa de juros. E no ponto 2 estamos abaixo da linha BP. Tá? E estar abaixo da linha BP significa um déficit do saldo do balanço de pagamento. Por que teríamos déficit? Porque aqui, no ponto 2, vamos a ter um nível de renda que é maior aquele que equilibra o balanço de pagamento. Então, temos uma piora no saldo comercial, no saldo de transações correntes. Além disso, temos uma taxa de juros maior que implica uma saída de capitais, tá? Então, teríamos os dois casos que fazem com que exista nesse ponto 2 um déficit do balanço de pagamento, basicamente puxado pelo déficit comercial ou de transações correntes. No ponto 2, então, com esse déficit, vamos a ter uma desvalorização do câmbio, uma desvalorização da nossa moeda, tá? E essa desvalorização do câmbio vai provocar dois efeitos. O primeiro efeito que a gente pode analisar é o efeito sobre a IS. Se o câmbio está desvalorizado, significa que as nossas exportações agora são mais competitivas. Então, isso vai fazer com que aquele último componente da IS, o componente comercial, melhore, fazendo com que a IS se desloque para acima. E o mesmo deslocamento acontece na BP. Então, se mantemos todas as outras variáveis constantes, o saldo de transações correntes na BP melhora, fazendo com que a BP se desloque para a direita. Então, passaríamos do ponto 2 para o ponto 3, em que temos um nível de renda maior e um nível de taxa de juros que é inconcluso o resultado final. Depende muito das inclinações relativas e do qual vai ser o deslocamento, o montante do deslocamento de cada relação. Então, mas como conclusão, a expansão monetária, quando o câmbio é flutuante, vai provocar um impacto maior na expansão da renda da economia. E esse resultado independe de qual é a inclinação relativa entre BP e LM. Podemos analisar agora a política fiscal com câmbio flutuante. E aí temos que diferenciar entre as inclinações de LM e BP. Vamos a começar com o caso em que LM é mais inclinada que BP. Então, partimos do equilíbrio no ponto 1, em que temos equilíbrio no mercado de bens, mercado monetário e mercado ou setor externo.
uma expansão fiscal, ou seja, um aumento do gasto público, vai deslocar a IS. Então, passamos do ponto 1 para o ponto 2, em que só temos, por enquanto, o deslocamento da IS. A IS passou a ser essa IS 2. Vejam que esse ponto 2 está mostrando um equilíbrio interno entre o mercado de bens e o mercado financeiro ou de moeda. Porém, nesse ponto 2, a gente está acima da linha BP1. E pontos acima da linha de balanço de pagamento significam um superávit comercial. Vejam que aqui a gente teve um aumento, né, da renda e um aumento da taxa de juros. O que acontece aqui? Aqui temos dois efeitos contrários sobre o balanço de pagamentos. Por um lado, a gente tem um aumento da renda, que implica um aumento das importações e uma piora do saldo de transações correntes. Por outro lado, a gente tem um aumento da taxa de juros. Esse aumento da taxa de juros significa uma melhora do resultado da conta capital. Então, vejam que os dois efeitos atuam em sentido contrário sobre o balanço de pagamentos. O ponto 2 está indicando que predomina o segundo efeito, ou seja, o efeito positivo do aumento da taxa de juros sobre o balanço de pagamento via movimento de capitais. Por isso que o ponto 2 está acima da BP, indicando um superávit do balanço de pagamento via movimento de capitais. O que acontece? Esse superávit, ou seja, essa entrada, né, de capitais do estrangeiro, implica uma valorização do câmbio, da moeda doméstica. Isso significa uma piora da competitividade interna, ou seja, os bens domésticos ficaram relativamente mais caros em relação aos bens estrangeiros. Isso vai fazer com que a IS se desloque para a esquerda, tá? Porque piora o saldo comercial, a diferença entre exportações e importações. E a mesma coisa acontece com a BP. Como temos uma piora, né, do saldo comercial, essa BP se desloca para acima. Por quê? Porque está sendo exigida, né, uma maior taxa de juros para equilibrar esse balanço de pagamentos. Então, vejam que o ponto de equilíbrio final está no ponto 3, tá? Em que temos um aumento da taxa de juros e um aumento da renda, que é um aumento menor que o que a gente tinha no caso de uma política monetária expansionista. O que importa aqui é saber que quanto mais horizontal seja a BP, ou seja, quanto mais perto, né, do caso de movimento de capital perfeito ou livre mobilidade de capitais, maior vai ser a proximidade entre o ponto 1 e o ponto 3 e menor vai ser a eficácia da política fiscal. Então, em segundo lugar, a gente pode ver o que acontece quando a BP é mais inclinada que a LM. Então, volvemos a analisar o caso de expansão fiscal, mas agora a BP é mais inclinada que a LM. Então, partimos do ponto 1, com o equilíbrio então, do mercado de bens, setor externo e mercado de moeda, e passamos para a IS2, que esse deslocamento acontece pelo aumento, né, do gasto público. Esse ponto 2 implica um maior nível de renda, que vai trazer um déficit comercial, e um maior nível de taxa de juros, que melhora a entrada de capitais. Mas aqui vejam que ficamos abaixo da linha de BP. Isso significa que predomina o efeito da renda, ou seja, o efeito negativo do deterioro do saldo de transações correntes. Então, estamos em um ponto de déficit do balanço de pagamentos. O que acontece se temos um déficit? Nesse caso, vamos a ter uma desvalorização da taxa de câmbio, e essa desvalorização implica em um aumento da competitividade das nossas exportações. Tá? Isso vai fazer com que a IS se desloque para acima ainda mais por causa de essa desvalorização do câmbio, da nossa moeda, na verdade.
E a mesma coisa acontece com a AVP. A AVP se desloca para a direita. Então, o ponto 3 é um ponto em que temos uma expansão maior da renda na economia. Isso acontece porque existe uma mobilidade de capitais, porém, vejam que, dado que a EVP está mais vertical, o resultado se aproxima mais ao caso em que não temos mobilidade de capital. Então, podemos dizer que a sensibilidade dos capitais em relação à taxa de juros, tá, é menor que no caso no caso anterior. Por isso que a BP fica mais inclinada. Então, maior é o impacto expansionista na economia. Então, agora podemos ver os casos em que a taxa de câmbio é fixa. Então, lembrando que no caso de taxa de câmbio fixa, o Banco Central decide defender uma certa paridade da taxa de câmbio. Tá? Então, o Banco Central vai atuar, vai intervir no mercado de câmbio para manter aquela paridade que ele considera a melhor taxa de câmbio em um determinado período de tempo. Então, podemos analisar novamente os dois casos, o caso de política monetária e de política fiscal. Então, quando o câmbio é fixo e a política monetária é expansionista, novamente não importa se a BP é mais ou menos inclinada que a LM. Quando a política monetária é expansionista, sempre depois da expansão monetária, o equilíbrio interno entre IS e LM vai ficar abaixo da linha de BP. Por quê? Porque vamos a ter tanto um aumento da renda, que significa um deterioro do saldo de transações correntes, quanto uma queda da taxa de juros, que significa um deterioro do saldo da conta capital. Então, vejam que a política monetária expansionista implica em um deslocamento de equilíbrio do ponto 1 para o ponto 2. Nesse ponto 2, temos um equilíbrio interno entre o mercado de bens e o mercado financeiro, porém, temos um déficit da balança comercial, do balanço de pagamentos, tanto do comercial quanto do movimento de capitais. Como o câmbio é fixo, o Banco Central deve vender reservas internacionais para manter a paridade do câmbio. E essa venda de reservas, essa venda de divisas de moeda estrangeira implica uma contração monetária. Até que ponto vamos a ter contração monetária? Até o ponto em que se restabeleça o equilíbrio entre as três relações. Então, vamos a voltar para o ponto 1. Tá? E quanto mais horizontal seja a BP, tá? Ou seja, quanto maior a velocidade de ajuste da conta de capital ante variações da taxa de juros, maior vai ser a volta dessa LM para seu nível inicial. Tá? Então, a única coisa que determina a inclinação relativa entre BP e LM é essa velocidade do ajuste para voltar ao equilíbrio inicial. Mas o que fica claro é que quando a gente tem um câmbio fixo, o Banco Central perde a possibilidade de realizar uma política monetária para aumentar o nível de renda da economia, ou seja, existe uma ineficácia da política monetária. Vamos a ver agora o caso de política fiscal quando o câmbio é fixo. Aqui sim é importante diferenciar se a LM é mais ou menos inclinada que a BP. Então, vamos a começar com o caso em que a LM é mais inclinada que a BP. Então, partimos de um equilíbrio no ponto 1. A política monetária expansionista vai fazer com que a LM se desloque para... a política fiscal, né, vai fazer com que a IS se desloque para a IS2. E aqui teríamos um ponto de equilíbrio, que é o ponto 2, e esse ponto de equilíbrio é um ponto de equilíbrio interno, tá? Entre o mercado de bens e o mercado monetário. Agora, vejam que nesse ponto 2, a gente tem um superávit do balanço de pagamentos. Aqui podemos dizer o seguinte: novamente temos dois efeitos. Um efeito taxa de juros, que significa
que aumentando a taxa de juros após essa política fiscal, aumenta a entrada de capitais e esse efeito é positivo, e um efeito negativo que se dá por causa do aumento da renda que gera uma piora do saldo de transações correntes. Aqui prevalece o efeito positivo da taxa de juros e esse equilíbrio, né, esse ponto 2, implica um superávit do balanço de pagamentos. O que acontece? Se a gente tem um superávit e temos uma entrada de moeda estrangeira, isso implicaria em uma valorização da moeda doméstica, mas o Banco Central deseja manter a paridade. Consequentemente, ele deve adquirir esse superávit do balanço de pagamentos, aumentando seu nível de reservas e aumentando também a oferta monetária, tá? Então, na verdade, a expansão fiscal, quando o câmbio é fixo, vai provocar também uma expansão monetária, tá? Então, passaríamos do ponto 2 para o ponto 3 com essa expansão monetária, tá? E essa expansão monetária vai acontecer até que ponto? Até o ponto de restabelecimento do equilíbrio externo, tá? Então, vejam que nesse ponto 3, a gente volta a ter um equilíbrio dos três mercados. Então, na verdade, vamos a ter um efeito final com maior nível de renda e menor taxa de juros em relação ao ponto 2. Então, a política fiscal, quando o câmbio é fixo, é totalmente eficaz. E por último, a gente vai ter o caso em que a BP é mais inclinada que a LM. Lembrando, o que importa aqui nas inclinações relativas é qual é o efeito que predomina, se o efeito taxa de juros sobre o movimento de capitais ou renda sobre o saldo de transações correntes. Aquele efeito que predomina vai fazer com que o equilíbrio depois da expansão fiscal fique ou acima da BP ou abaixo da BP. Então, quando a BP é mais inclinada que a LM, o que acontece basicamente é que após a expansão fiscal, o ponto 2 aqui, tá? Que mostra o equilíbrio interno entre a nova IS e a LM original, vai fazer com que essa economia se encontre com um déficit do balanço de pagamento, e esse déficit é resultado basicamente do déficit comercial ou de transações correntes. Isso provocaria uma desvalorização da taxa de câmbio, porém o Banco Central deseja manter a paridade do câmbio. Consequentemente, o Banco Central deve vender reservas até o ponto em que o mercado deseje para manter a paridade da taxa de câmbio. Isso faz com que se contraia a oferta monetária da economia, ou seja, a LM se desloca para adentro, para a esquerda. Então, até que ponto? Até o ponto 3, onde está restabelecido o equilíbrio entre o mercado de bens, o mercado monetário e o setor externo. Tá? Então, o que importa aqui é que se então temos uma menor mobilidade de capital, ou seja, vejam que a BP está mais inclinada, mais perto da vertical, maior vai ser a proximidade entre o equilíbrio inicial e o equilíbrio final, e menor vai ser a eficácia da política fiscal. Então, quando o câmbio é fixo, a eficácia da política fiscal depende muito da mobilidade da BP em relação à mobilidade da LM. Então, até aqui termina a nossa aula sobre mobilidade imperfeita de capital. Conseguimos ver, então, o que acontece quando o câmbio é flutuante, o que acontece quando o câmbio é fixo, e como ponto importante que no caso da política fiscal importa para o resultado final a inclinação relativa da BP em relação à LM. Agradeço muito pela atenção e até a próxima.